Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês. É um prazer recebê-los aqui logo cedo no Periscope para a gente fazer aquela revisão matinal aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mandado de segurança aqui no Periscope durante essa caminhada tranquila que eu faço aqui saindo de Niterói para pegar o catamarã para o Rio de Janeiro, chegando já aqui à praia, me dirigindo à estação para cruzar a Baía de Guanabara indo para o Rio de Janeiro. E vamos fazer uma revisãozinha básica aqui para vocês lembrarem de alguns conceitos muito importantes sobre uma das ações mais especiais no direito público, aquela que foi a que mais caiu na história do exame de ordem, que é o mandado de segurança. Vamos falar um pouquinho sobre mandado de segurança. Vou convidar vocês a colocarem o dedinho aqui no contador e convidarem os amigos de vocês. Você bota seu dedo aqui, ó, onde sai esse coraçãozinho, convida os seus seguidores. Durante a minha explicação, nada de mensagem para não atrapalhar, para não travar. E você só botando o coraçãozinho na tela. Convida os seguidores, bota coração na tela e vamos embora, que a gente tem muita coisa para conversar aqui. Bom, pessoal, antes que eu comece, deixa eu dar um aviso a vocês. Hoje, a partir das 8h30, eu começo uma grande revisão ao vivo, gratuita, de direito tributário, pelo portal F3. Então hoje, de modo gratuito, não paga nada, a partir de 8h30 até meio-dia e meia. Hoje, amanhã e sábado, eu vou estar liberando o sinal da minha revisão de tributário, que é uma revisão que eu pego batendo o edital inteiro da prova da OAB. E isso vale para qualquer concurso público. Todo mundo que for fazer prova que cai tributário, vale a pena assistir essa revisão. A gente faz uma revisão de temas essenciais do programa do edital. Hoje, pelo site do portal F3, a partir de 8h30 da manhã. Eu estou me dirigindo para o curso para começar essa revisão. Beleza? Se vocês quiserem pegar o link para vocês poderem participar e assistirem a aula, tá num post lá no meu Instagram. Quem eventualmente aí não for meu seguidor no Instagram, procura lá, que tem um link com o cartaz da revisão de hoje. Tem um post e aí tem um link lá com o endereço da aula para vocês poderem assistir, tá certo? Meu Instagram é Pedro Barreto, portal F3. Você vai no Instagram e bota Pedro Barreto, o Barreto é com 2R e 2T, portal F3. Lá você vai ver um post com a revisão de tributário de hoje. E aí é só você clicar no link que está lá, se cadastrar, que você assiste gratuitamente a revisão, agora de 8h30 a meio-dia e meia. Vamos lá, vamos começar aqui a revisar um pouquinho o mandado de segurança, tudo bem? Gente, o mandado de segurança é um dos 5 remédios constitucionais clássicos: habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular e mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação de natureza civil constitucional que se enquadra como sendo um dos 5 remédios constitucionais clássicos. Quais são os 5 remédios constitucionais clássicos do artigo 5º da Constituição? Lá do artigo 5º, incisos 68 a 73. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, ação popular e mandado de injunção. Quando a gente estuda remédios constitucionais, a gente estuda um desses remédios, é o mandado de segurança. Para que serve o mandado de segurança? Para que a gente possa impugnar atos da administração ou atos de quem age exercendo o papel da administração, quando esses atos são viciados por ilegalidade ou por abuso de poder, e quando esses atos ilegais ou com abuso de poder da administração ou de quem faz as vezes da administração violam direitos líquidos e certos nossos, direitos líquidos e certos não amparáveis por habeas corpus ou habeas data, e desde que, para questionarmos o ato da administração, não precisemos de dilação probatória. Ou seja, o mandado de segurança só é cabível nas hipóteses em que o administrado, que ao ajuizar a ação será o jurisdicionado, não depende de produção de provas no curso do processo. Ou seja, vamos repetir? O mandado de segurança é um remédio constitucional, é uma ação, se ajuiza redigindo-se uma petição inicial, é uma ação
por via da qual a gente se dirige ao Poder Judiciário para que possamos questionar atos ilegais ou abusivos, que a gente chama de atos coatores da administração, ou de quem age fazendo o papel da administração, quando esses atos estão lesando ou ameaçando de lesar a integridade de direitos líquidos e certos que nós possuímos, direitos esses que não sejam amparáveis por habeas corpus ou habeas data. Quando assim se estiver, no caso concreto, diante de uma situação como essa, eu tenho um direito meu, líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, que está sendo lesado ou ameaçado de lesão pela administração num ato típico de Estado, típico da administração. Se eu não depender de dilação probatória, de produção de provas no curso do processo, para provar tudo que eu vou alegar, eu posso me valer do mandado de segurança como a ação adequada para me possibilitar impugnar o ato coator já praticado ou tentar a evitabilidade de que se pratique o ato coator que se anuncia em vias de praticar. Importante frisar, lembrando vocês, que caso se trate de um mandado de segurança em face de um ato coator já consumado, é imperioso respeitar a regra da tempestividade dos 120 dias. O mandado de segurança, quando é repressivo, quando é em face do ato coator já praticado, a administração já praticou o ato coator, então não é o MS preventivo. O MS repressivo, quando a gente vai impetrar o MS repressivo em face do ato coator já praticado, o MS só é cabível se for impetrado dentro do prazo de 120 dias, a contar da ciência do ato coator, ok? Então, quais são os requisitos do cabimento do mandado de segurança? Se for MS repressivo, eu tenho que agir dentro do prazo de 120 dias contados da ciência do ato coator. Sendo preventivo ou repressivo, há de se ter uma situação fática em que é desnecessária a dilação probatória. Você não pode depender de produção de provas. A prova, se você tiver que fazer, tem que ser pré-constituída. Você já tem as provas no ato de ajuizamento, prontas, produzidas. Então não cabe dilação probatória. Se for MS repressivo, dentro de 120 dias, você tem que estar atacando um ato da administração, um ato de essência administrativa, um ato por via do qual se exerce atividade administrativa, ok? Bom, moçada, uma das coisas que normalmente a gente tem que ter muita atenção na prova é a competência para julgar o mandado de segurança, ok? A competência para julgar o mandado de segurança. Como regra, o mandado de segurança, assim como qualquer ação, se ajuiza na primeira instância. Como regra, você dirige sua petição inicial a um juiz da primeira instância, ou na Justiça Estadual, ou na Justiça Federal. Em regra, esse juiz atua na vara de fazenda pública. Não necessariamente a vara vai se chamar vara de fazenda, porque isso depende da organização judiciária de cada estado, as comarcas, as distribuições de varas, e na Justiça Federal a organização da seção judiciária estadual e das subseções judiciárias no interior. Então, não necessariamente o nome da vara é uma vara de fazenda pública, mas em regra, os mandados de segurança, por serem ações por via das quais a gente questiona atos da administração, em regra, são ajuizados em varas de fazenda pública, a depender da comarca, que é em vara cível, ok? Mas a regra é você dirigir a petição inicial para o meritíssimo juízo da primeira instância, por excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, ou por excelentíssimo senhor doutor juiz federal. Todavia, em algumas hipóteses, o mandado de segurança deve ser ajuizado em tribunais, e na prova, se você vai redigir uma petição inicial para impetrar um mandado de segurança, você não pode errar o endereçamento. Existem algumas hipóteses em que a gente quebra a regra do aforamento da ação na primeira instância e o mandado de segurança é impetrável em tribunal. E o primeiro grau de jurisdição não é exercível pelo juiz de primeira instância. O primeiro grau será exercido num tribunal. Na prova, quando você tem que fazer isso? Quando é que você vai impetrar o seu mandado de segurança num tribunal? Bom, preste atenção. Você fica aí entre 4 opções, ok? STF, STJ, TRF ou TJ. Para você endereçar seu MS para o STF, STJ, TRF ou TJ, abrindo mão da regra que é ajuizar o mandado de segurança na primeira instância, dirigindo a petição para o juiz. Para você endereçar seu MS para um tribunal, quando você fará isso? Bom, para o STF, STJ e TRF, os casos de impetração de MS nesses tribunais são expressamente previstos na Constituição da República. Então,
as regras que direcionam o mandado de segurança, assim como o habeas data, que a regra para MS é igual para habeas data, no STF, STJ ou TRF, são regras expressamente previstas na Constituição. Ninguém vai inventar um ajuizamento de ação no STF. Ninguém vai inventar um ajuizamento de ação no STJ ou no TRF. Somente a Constituição da República define as competências jurisdicionais, sejam as originárias, sejam as recursais, do STF, STJ e do Tribunal Regional Federal. Então, você tem 3 artigos que você vai tomar apontamento aí agora, que vão definir quais são as hipóteses de ajuizamento de mandado de segurança no STF, STJ e TRF, ok? Tome nota. Para você ajuizar um mandado de segurança no STF, isso somente será feito nas hipóteses do artigo 102, inciso 1, D de dado. Artigo 102, inciso 1, D de dado. 102, inciso 1, D de dado. 102 é o Supremo, inciso 1, competência originária. D de dado na parte final, mandado de segurança e habeas data. Para o STJ, artigo 105, inciso 1, B de bola. 105, inciso 1, B de bola. E para o TRF, 108, inciso 1, C de casa. 108, inciso 1, C de casa. Quando é que você vai ajuizar um MS no STF? Quando a autoridade coatora, quando a autoridade responsável pelo ato coator for o presidente da República, os membros do próprio STF, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, do Senado ou do TCU, o Procurador-Geral da República. Observe que para você impetrar um mandado de segurança no STF, a gente só faz isso quando a autoridade coatora é o alto escalão dos 3 poderes ou do Ministério Público. Então, quando você estiver diante de um ato coator do PGR, chefe do Ministério Público da União, da mesa diretora da Câmara ou do Senado, do TCU, alto escalão do Poder Legislativo, dos membros do próprio STF, alto escalão do Judiciário, do Presidente da República, alto escalão do Poder Executivo. Nessas hipóteses, só o mais alto órgão do Poder Judiciário é quem pode julgar o pedido de invalidação do ato dessas autoridades. Não haveria proporcionalidade, equilíbrio na distribuição das funções públicas, na organização harmônica e separada dos poderes, se algum órgão do Judiciário que não fosse o mais alto pudesse julgar um pedido de invalidação de um ato do Presidente da República, do chefe do Ministério Público da União, da mesa diretora da Câmara, do Senado, do TCU, entendem? Então, somente no STF se pode ajuizar mandado de segurança numa hipótese como essas. Então, se cair na prova que você vai impugnar um ato coator do Presidente da República, se você cair na prova uma questão em que, através do mandado de segurança, você vai impugnar um ato do Procurador-Geral da República, você, através de mandado de segurança, vai impugnar um ato da mesa diretora da Câmara, do Senado, aonde você vai impetrar esse mandado de segurança? No STF. Pessoal de tributário, de constitucional, em regra seria um ato coator do Presidente da República. O pessoal de tributário, pelotão do PB, em regra seria o presidente majorando um tributo por decreto, que não pode ser majorado por decreto, violando o princípio da legalidade. Presidente criando uma taxa, uma contribuição. Presidente majorando, não é, um imposto de renda, majorando o ITR, que não se pode fazer por ato do Poder Executivo. Ordenando a aplicação imediata, violando o princípio da anterioridade. Então, a gente possivelmente, para ter um mandado de segurança no STF, numa prova de tributário, de constitucional, possivelmente, a gente teria um ato coator do Presidente da República. MS no STJ, quando é que você tem? Pô, brincadeira, né? O cara fica aqui botando o telefone, se promovendo aqui, puta que pariu. Vamos lá. MS no STJ, quando? Quando você tem ato coator dos ministros de Estado, dos comandantes das Forças Armadas ou do próprio STJ. Então você vai com o MS para o STJ quando a autoridade coatora dentro do Poder Executivo está no 2º escalão. O 2º tribunal, STF, STJ, 2º escalão. Então o MS vai para o STJ quando você tem um ato coator do próprio STJ, Judiciário, ou de ministros de Estado ou dos comandantes das Forças Armadas. Olha, em regra, mandado de segurança, em regra, é contra ato do Poder Executivo. Nada obsta MS contra alguns atos do Judiciário e contra atos parlamentares.
Mas o comum no dia a dia, na advocacia, na militância, é você impetrar um mandado de segurança para impugnar um ato da administração, direto ou indireta, um ato por via do qual se exerce atividade típico-administrativa. A regra é o mandado de segurança impugnando atos da administração, atos do Poder Executivo. E aí você vai lembrar, primeiro escalão do Poder Executivo, presidente, segundo, ministro de Estado, comandante das Forças Armadas. Ato do presidente, MS no STF. Ato de ministro de Estado ou ato de comandante das Forças Armadas, MS no STJ. Você só impetra MS no TRF, só existe uma possibilidade, se o ato coator for do próprio TRF ou de um juiz federal vinculado a ele. A Constituição, no artigo 108, inciso 1c de casa, determina o mandado de segurança no TRF apenas em hipóteses de atos coatores do próprio Judiciário da Justiça Federal. Você só impetra o mandado de segurança no TRF se a autoridade coatora for o próprio TRF ou um juiz federal daquela região vinculado àquele TRF. Não existe previsão para MS no TRF em outras situações. Então, se você tem um ato coator do Supremo, MS no Supremo. Um ato coator do STJ, MS no STJ. Um ato coator do TRF, MS no TRF. Um ato coator de um juiz federal, MS no TRF, ao qual esse juiz federal é vinculado. Tudo bem? Bom, e no TJ? Quando é que você impetra o mandado de segurança no TJ? No Tribunal de Justiça do Estado. Gente, você impetra o mandado de segurança no TJ nas hipóteses. Sim, Belmonte, não estou falando de trabalho porque aqui a revisão é para a galera de tributário e constitucional, sacou? Senão eu dou um nozinho na cabeça dos meninos sem necessidade, perfeito? Então eu não estou trabalhando com as competências trabalhistas para não tirar o pessoal do foco, beleza? 90% aqui dessa galera vai fazer a segunda fase em tributário e constitucional. Eu tenho uma turma hoje aí de 1.700 alunos em tributário e 700 e poucos alunos em constitucional. São quase 2.500 alunos. Então, se eu botar aqui competência trabalhista, eu mato a galera. Tá? Então, vamos lá. Então se liga. No TJ, eu coloco mandado de segurança no Tribunal de Justiça nas hipóteses que a Constituição Estadual determina. Então se ligue. Quem vai dizer quando você ajuiza uma ação no TJ, seja um mandado de segurança ou não, é a Constituição Estadual. A nossa Constituição da República, em louvável sensibilidade, não fixou as competências originárias dos TJs. Pelo contrário, a nossa Constituição da República, lá no artigo 125, parágrafo 1º, ela declinou e disse: cabe à Constituição Estadual promover a organização do seu Poder Judiciário. Nesse mistério, em cada Constituição Estadual, você pode abrir a do seu estado que você vai ver, vai ter um capítulo para Poder Judiciário, lá dentro vai ter uma seção das competências originárias do tribunal. E é lá que você vai ver que a competência originária de tribunal, ela é fixada pelo próprio Constituinte Estadual. Tudo bem? Então, vamos lá, todo mundo devagarzinho, na moral, na leveza. Quando é que eu impetro o mandado de segurança no Tribunal de Justiça? Nas hipóteses em que a Constituição Estadual determina. Por exemplo, é comum que as Constituições Estaduais determinem que MS, em face de um ato coator de governador, seja no TJ. Não seria razoável que um juiz, com todo respeito a todo e qualquer magistrado, mas um juiz de primeira instância julgue um ato do governador do Estado. Haveria um desequilíbrio nessa relação entre o judiciário e o executivo. Então as Constituições estaduais têm a tendência natural de fixar a competência originária do TJ para julgar MS em face de ato do governador, em face de ato do prefeito da capital. E aí vejam, não é igual de um estado para o outro. Cada Constituição estadual, na sua liberdade, o povo, no poder constituinte decorrente, é quem escolhe quando é que o MS vai para o TJ. Na prova, a banca teria que te dar uma dica, evidentemente, né? A banca teria que te dar uma dica. Vou fazer só uma interseção rápida aqui. Eu vou fazer uma revisão para Delta, sim, semana que vem, e eu vou estar no Pará, no Hotel Sagres, com o pessoal do Portal F3, fazendo uma revisão aí em Belém, no sábado de véspera, ok? As inscrições estão abertas, já tem mais de 200 inscritos no aulão que a gente vai fazer aí em Belém, no Hotel Sagres, aí para revisão do concurso para delegado de polícia do Pará, beleza? Então, pessoal, pra gente fechar isso aqui, que eu já vou entrar para pegar o barco agora. Tá fechando já aqui a catraca, só pedir um café ali. Então vejam, se você estiver na prova, o mandado de segurança, você só vai impetrar num tribunal se for uma dessas hipóteses que eu falei aqui, tá legal? Posso pedir um café duplo? Pode ser? E um pão de queijo? Isso. Crédito, tá? Então, obrigado, querido. Se for uma hipótese dessa, eu vou estar em Marabá antes. Eu vou para Marabá e Tucuruí, terça, quarta e quinta. Belém, sexta e sábado. Manaus, domingo, segunda e terça. Bom, rapidinho pra gente fechar, que eu vou pegar o barco ali. Daqui a pouco eu faço uma segunda parte dessa revisão para vocês. Vamos só fechar endereçamento. Não sendo um desses casos de ajuizamento do MS num tribunal, você vai ajuizar na vara. Você vai ajuizar na primeira instância, dirigindo a petição inicial a um juiz da primeira instância, evidentemente. E aí preste atenção, qual é o critério para na hora da prova você decidir se você dirige sua petição inicial a um juiz da Justiça Estadual ou a um juiz da Justiça Federal? O critério é simples.
Se a autoridade coatora for federal, você aplica o artigo 109, inciso 8 da Constituição. Se a autoridade coatora for federal, você aplica o artigo 109, inciso 8 federal. Você... Tá aberto ali, tá? Ai, caraca. Putz. Derramei o café. Pode deixar. Deixa. Não vai dar tempo de pegar. Valeu, obrigado, tá? Desculpa aí, tá? Derramei meu café. Você abre aqui pra mim? Valeu. Então, você vai ajuizar para um juiz federal. Derramei meu café, só o pão de queijo veio. Se você estiver diante de uma autoridade coatora federal. Não sendo federal a autoridade coatora, você ajuiza para o juiz estadual, ok? Agora, tome cuidado com o conceito de autoridade coatora federal por equiparação legal, que é aquela autoridade coatora do artigo 2º da lei do MS. A autoridade coatora federal por equiparação legal é uma autoridade do Poder Executivo estadual ou municipal ou do DF, mas que pratica um ato coator que desfere efeitos patrimoniais suportáveis pela União ou pelas estatais federais. Aí essa autoridade coatora que integra o quadro de pessoal do estado, DF ou município é considerada autoridade federal. E aí o MS vai para juiz federal. Você aplica o artigo 2º da lei 12.016. Tá bom? Eu vou entrar no barco aqui, galera. Tenho que me despedir de vocês. O barco já está saindo, sendo o último a entrar para variar. Mais tarde, ao longo do dia, eu faço uma segunda parte dessa transmissão com vocês. Valeu? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. A gente se vê. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês. É um prazer recebê-los aqui logo cedo no Periscope para a gente fazer aquela revisão matinal aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mandado de segurança aqui no Periscope durante essa caminhada tranquila que eu faço aqui saindo de Niterói para pegar o catamarã para o Rio de Janeiro, chegando já aqui à praia, me dirigindo à estação para cruzar a Baía de Guanabara, indo para o Rio de Janeiro. E vamos fazer uma revisãozinha básica aqui para vocês lembrarem de alguns conceitos muito importantes sobre uma das ações mais especiais no direito público, aquela que foi a que mais caiu na história do exame de ordem, que é o mandado de segurança. Vamos falar um pouquinho sobre mandado de segurança. Vou convidar vocês a colocarem o dedinho aqui no contador e convidarem os amigos de vocês. Você bota seu dedo aqui, ó, onde sai esse coraçãozinho, convida os seus seguidores. Durante a minha explicação, nada de mensagem para não atrapalhar, para não travar. E você só botando o coraçãozinho na tela. Convida os seguidores, bota coração na tela e vamos embora, que a gente tem muita coisa para conversar aqui. Bom, pessoal, antes que eu comece, deixa eu dar um aviso a vocês. Hoje, a partir das 8h30, eu começo uma grande revisão ao vivo, gratuita, de direito tributário, pelo portal F3. Então hoje, de modo gratuito, não paga nada, a partir de 8h30 até meio-dia e meia. Hoje, amanhã e sábado, eu vou estar liberando o sinal da minha revisão de tributário, que é uma revisão que eu pego batendo o edital inteiro da prova da OAB. E isso vale para qualquer concurso público. Todo mundo que for fazer prova que cai tributário, vale a pena assistir essa revisão. A gente faz uma revisão de temas essenciais do programa do edital. Hoje, pelo site do portal F3, a partir de 8h30 da manhã. Eu estou me dirigindo para o curso para começar essa revisão. Beleza? Se vocês quiserem pegar o link para vocês poderem participar e assistirem a aula, tá num post lá no meu Instagram. Quem eventualmente aí não for meu seguidor no Instagram, procura lá, que tem um link com o cartaz da revisão de hoje. Tem um post e aí tem um link lá com o endereço da aula para vocês poderem assistir, tá certo? Meu Instagram é Pedro Barreto, portal F3. Você vai no Instagram e bota Pedro Barreto, o Barreto é com 2R, 2T, portal F3. Lá você vai ver um post com a revisão de tributário de hoje.
E aí é só você clicar no link que está lá, se cadastrar, que você assiste gratuitamente a revisão, agora de 8h30, meio-dia e meia. Vamos lá, vamos começar aqui a revisar um pouquinho o mandado de segurança, tudo bem? Gente, o mandado de segurança é um dos 5 remédios constitucionais clássicos: habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular e mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação de natureza civil constitucional que se enquadra como sendo um dos 5 remédios constitucionais clássicos. Quais são os 5 remédios constitucionais clássicos do artigo 5º da Constituição? Lá do artigo 5º, incisos 68 a 73. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, ação popular e mandado de injunção. Quando a gente estuda remédios constitucionais, a gente estuda um desses remédios, é o mandado de segurança. Para que serve o mandado de segurança? Para que a gente possa impugnar atos da administração ou atos de quem age exercendo o papel da administração, quando esses atos são viciados por ilegalidade ou por abuso de poder, e quando esses atos ilegais ou com abuso de poder da administração ou de quem faz as vezes da administração violam direitos líquidos e certos nossos, direitos líquidos e certos não amparáveis por habeas corpus ou habeas data, e desde que, para questionarmos o ato da administração, não precisemos de dilação probatória. Ou seja, o mandado de segurança só é cabível nas hipóteses em que o administrado, que ao ajuizar a ação será o jurisdicionado, não depende de produção de provas no curso do processo. Ou seja, vamos repetir, o mandado de segurança é um remédio constitucional, é uma ação, se ajuiza redigindo-se uma petição inicial, é uma ação por via da qual a gente se dirige ao Poder Judiciário para que possamos questionar atos ilegais ou abusivos, que a gente chama de atos coatores da administração, ou de quem age fazendo o papel da administração, quando esses atos estão lesando ou ameaçando de lesar a integridade de direitos líquidos e certos que nós possuímos, direitos esses que não sejam amparáveis por habeas corpus ou habeas data. Quando assim se estiver, no caso concreto, diante de uma situação como essa, eu tenho um direito meu líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, que está sendo lesado ou ameaçado de lesão pela administração num ato típico de Estado, típico da administração. Se eu não depender de dilação probatória, de produção de provas no curso do processo, para provar tudo que eu vou alegar, eu posso me valer do mandado de segurança como a ação adequada para me possibilitar impugnar o ato coator já praticado ou tentar a evitabilidade de que se pratique o ato coator que se anuncia em vias de praticar. Importante frisar, lembrando vocês, que caso se trate de um mandado de segurança em face de um ato coator já consumado, é imperioso respeitar a regra da tempestividade dos 120 dias. O mandado de segurança, quando é repressivo, quando é em face do ato coator já praticado, a administração já praticou o ato coator, então não é o MS preventivo. O MS repressivo, quando a gente vai impetrar o MS repressivo em face do ato coator já praticado, o MS só é cabível se for impetrado dentro do prazo de 120 dias, a contar da ciência do ato coator, ok? Então, quais são os requisitos do cabimento do mandado de segurança? Se for MS repressivo, eu tenho que agir dentro do prazo de 120 dias contados da ciência do ato coator. Sendo preventivo ou repressivo, há de se ter uma situação fática em que é desnecessária a dilação probatória. Você não pode depender de produção de provas. A prova, se você tiver que fazer, tem que ser pré-constituída. Você já tem as provas no ato de ajuizamento, prontas, produzidas. Então não cabe dilação probatória. Se for MS repressivo, dentro de 120 dias, você tem que estar atacando um ato da administração, um ato de essência administrativa, um ato por via do qual se exerce atividade administrativa, ok? Bom, moçada, uma das coisas que normalmente a gente tem que ter muita atenção na prova é a competência para julgar o mandado de segurança, ok? A competência para julgar o mandado de segurança. Como regra, o mandado de segurança, assim como qualquer ação,
se ajuiza na primeira instância. Como regra, você dirige sua petição inicial a um juiz da primeira instância, ou na Justiça Estadual, ou na Justiça Federal. Em regra, esse juiz atua numa vara de fazenda pública. Não necessariamente a vara vai se chamar vara de fazenda, porque isso depende da organização judiciária de cada estado, as comarcas, as distribuições de varas, e na Justiça Federal a organização da seção judiciária estadual e das subseções judiciárias no interior. Então, não necessariamente o nome da vara é uma vara de fazenda pública, mas em regra, os mandados de segurança, por serem ações por via das quais a gente questiona atos da administração, em regra, são ajuizados em varas de fazenda pública, a depender da comarca, que é em vara cível, ok? Mas a regra é você dirigir a petição inicial para o meritíssimo juízo da primeira instância, por excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, ou por excelentíssimo senhor doutor juiz federal. Todavia, em algumas hipóteses, o mandado de segurança deve ser ajuizado em tribunais, e na prova, se você vai redigir uma petição inicial para impetrar um mandado de segurança, você não pode errar o endereçamento. Existem algumas hipóteses em que a gente quebra a regra do aforamento da ação na primeira instância e o mandado de segurança é impetrável em tribunal. E o primeiro grau de jurisdição não é exercível pelo juiz de primeira instância. O primeiro grau será exercido num tribunal. Na prova, quando você tem que fazer isso? Quando é que você vai impetrar o seu mandado de segurança num tribunal? Bom, preste atenção. Você fica aí entre 4 opções, ok? STF, STJ, TRF ou TJ. Para você endereçar seu MS para o STF, STJ, TRF ou TJ, abrindo mão da regra que é ajuizar o mandado de segurança na primeira instância, dirigindo a petição para o juiz. Para você endereçar seu MS para um tribunal, quando você fará isso? Bom, para o STF, STJ e TRF, os casos de impetração de MS nesses tribunais são expressamente previstos na Constituição da República. Então, as regras que direcionam o mandado de segurança, assim como o habeas data, que a regra para MS é igual para habeas data, no STF, STJ ou TRF, são regras expressamente previstas na Constituição. Ninguém vai inventar um ajuizamento de ação no STF, ninguém vai inventar um ajuizamento de ação no STJ ou no TRF. Somente a Constituição da República define as competências jurisdicionais, sejam as originárias, sejam as recursais, do STF, STJ e do Tribunal Regional Federal. Então, você tem 3 artigos que você vai tomar apontamento aí agora, que vão definir quais são as hipóteses de ajuizamento de mandado de segurança no STF, STJ e TRF, ok? Tome nota. Para você ajuizar um mandado de segurança no STF, isso somente será feito nas hipóteses do artigo 102, inciso 1, D de dado. Artigo 102, inciso 1, D de dado. 102, inciso 1, D de dado. 102 é o Supremo, inciso 1, competência originária. D de dado na parte final, mandado de segurança e habeas data. Para o STJ, artigo 105, inciso 1, B de bola. 105, inciso 1, B de bola. E para o TRF, 108, inciso 1, C de casa. 108, inciso 1, C de casa. Quando é que você vai ajuizar um MS no STF? Quando a autoridade coatora, quando a autoridade responsável pelo ato coator for o presidente da República, os membros do próprio STF, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, do Senado ou do TCU, o Procurador-Geral da República. Observe que para você impetrar um mandado de segurança no STF, a gente só faz isso quando a autoridade coatora é o alto escalão dos 3 poderes ou do Ministério Público. Então, quando você estiver diante de um ato coator do PGR, chefe do Ministério Público da União, da mesa diretora da Câmara ou do Senado, do TCU, alto escalão do Poder Legislativo, dos membros do próprio STF, alto escalão do Judiciário, do Presidente da República, alto escalão do Poder Executivo. Nessas hipóteses, só o mais alto órgão do Poder Judiciário é quem pode julgar o pedido de invalidação do ato dessas autoridades. Não haveria proporcionalidade, equilíbrio na distribuição das funções públicas, na organização harmônica e separada dos poderes, se algum órgão do Judiciário que não fosse o mais alto pudesse julgar um pedido de invalidação de um ato do Presidente da República, do chefe do Ministério Público da União, da mesa diretora da Câmara, do Senado, do TCU, entendem? Então, somente no STF se pode ajuizar mandado de segurança
numa hipótese como essas. Então, se cair na prova que você vai impugnar um ato coator do presidente da República, se você cair na prova uma questão em que, através do mandado de segurança, você vai impugnar um ato do Procurador-Geral da República, você, através de mandado de segurança, vai impugnar um ato da mesa diretora da Câmara, do Senado, aonde você vai impetrar esse mandado de segurança? No STF. Pessoal de tributário, de constitucional, em regra seria um ato coator do presidente da República. O pessoal de tributário, pelotão do PB, em regra seria o presidente majorando um tributo por decreto, que não pode ser majorado por decreto, violando o princípio da legalidade. Presidente criando uma taxa, uma contribuição. Presidente majorando, não é, um imposto de renda, majorando o ITR, que não se pode fazer por ato do Poder Executivo. Ordenando a aplicação imediata, violando o princípio da anterioridade. Então, a gente possivelmente, para ter um mandado de segurança no STF, numa prova de tributário, de constitucional, possivelmente, a gente teria um ato coator do presidente da República. MS no STJ, quando é que você tem? Pô, brincadeira, né? O cara fica aqui botando o telefone, se promovendo aqui. Puta que pariu. Vamos lá. MS no STJ, quando? Quando você tem ato coator dos ministros de Estado, dos comandantes das Forças Armadas ou do próprio STJ. Então você vai com o MS para o STJ quando a autoridade coatora dentro do Poder Executivo está no segundo escalão. O segundo tribunal, STF, STJ, segundo escalão. Então o MS vai para o STJ quando você tem um ato coator do próprio STJ, judiciário, ou de ministros de Estado ou dos comandantes das Forças Armadas. Olha, em regra, mandado de segurança, em regra, é contra ato do Poder Executivo. Nada obsta MS contra alguns atos do Judiciário e contra atos parlamentares. Mas o comum no dia a dia, na advocacia, na militância, é você impetrar um mandado de segurança para impugnar um ato da administração, direto ou indireta, um ato por via do qual se exerce atividade típico-administrativa. A regra é o mandado de segurança impugnando atos da administração, atos do Poder Executivo. E aí você vai lembrar, primeiro escalão do Poder Executivo, presidente, segundo, ministro de Estado, comandante das Forças Armadas. Ato do presidente, MS no STF. Ato de ministro de Estado ou ato de comandante das Forças Armadas, MS no STJ. Você só impetra MS no TRF. Só existe uma possibilidade, se o ato coator for do próprio TRF ou de um juiz federal vinculado a ele. A Constituição, no artigo 108, inciso 1c de casa, determina o mandado de segurança no TRF apenas em hipóteses de atos coatores do próprio Judiciário da Justiça Federal. Você só impetra o mandado de segurança no TRF se a autoridade coatora for o próprio TRF ou um juiz federal daquela região vinculado àquele TRF. Não existe previsão para MS no TRF em outras situações. Então, se você tem um ato coator do Supremo, MS no Supremo. Um ato coator do STJ, MS no STJ. Um ato coator do TRF, MS no TRF. Um ato coator de um juiz federal, MS no TRF, ao qual esse juiz federal é vinculado. Tudo bem? Bom. E no TJ? Quando é que você impetra o mandado de segurança no TJ? No Tribunal de Justiça do Estado. Gente, você impetra o mandado de segurança no TJ nas hipóteses... Sim, Belmonte, não estou falando de trabalho porque aqui a revisão é para a galera de tributário e constitucional, sacou? Senão eu dou um nozinho na cabeça dos meninos sem necessidade, perfeito? Então eu não estou trabalhando com as competências trabalhistas para não tirar o pessoal do foco. Beleza? 90% aqui dessa galera vai fazer a segunda fase em tributário e constitucional. Eu tenho uma turma hoje aí de 1.700 alunos em tributário e 700 e poucos alunos em constitucional. São quase 2.500 alunos. Então, se eu botar aqui competência trabalhista, eu mato a galera. Tá? Então, vamos lá. Então, se liga. No TJ, eu coloco mandado de segurança no Tribunal de Justiça nas hipóteses que a Constituição Estadual determina. Então se ligue, quem vai dizer quando você ajuiza uma ação no TJ, seja um mandado de segurança ou não, é a Constituição Estadual. A nossa Constituição da República, em louvável sensibilidade, não fixou as competências originárias dos TJs. Pelo contrário, a nossa Constituição da República, lá no artigo 125, parágrafo 1º, ela declinou e disse: cabe à Constituição Estadual promover a organização do seu Poder Judiciário. Nesse mistério, em cada Constituição Estadual, você pode abrir a do seu estado que você vai ver, vai ter um capítulo para Poder Judiciário, lá dentro vai ter uma seção das competências originárias do tribunal. E é lá que você vai ver que a competência originária de tribunal, ela é fixada pelo próprio Constituinte Estadual. Tudo bem? Então, vamos lá, todo mundo devagarzinho, na moral, na leveza. Quando é que eu impetro o mandado de segurança no Tribunal de Justiça? Nas hipóteses em que a Constituição Estadual determina. Por exemplo, é comum que as Constituições Estaduais determinem que MS, em face de um ato coator de governador, seja no TJ.
Não seria razoável que um juiz, com todo respeito a todo e qualquer magistrado, mas um juiz de primeira instância julgue um ato do governador do estado. Haveria um desequilíbrio nessa relação entre o judiciário e o executivo. Então as constituições estaduais têm a tendência natural de fixar a competência originária do TJ para julgar MS em face de ato do governador, em face de ato do prefeito da capital. E aí vejam, não é igual de um estado para o outro. Cada constituição estadual, na sua liberdade, o povo, no poder constituinte decorrente, é quem escolhe quando é que o MS vai para o TJ. Na prova, a banca teria que te dar uma dica, evidentemente, né? A banca teria que te dar uma dica. Eu vou fazer só uma interseção rápida aqui. Eu vou fazer uma revisão para Delta, sim, semana que vem, e eu vou estar no Pará, no Hotel Sagres, com o pessoal do Portal F3, fazendo uma revisão aí em Belém, no sábado de véspera, ok? As inscrições estão abertas, já tem mais de 200 inscritos no aulão que a gente vai fazer aí em Belém, no Hotel Sagres, aí para revisão do concurso para delegado de polícia do Pará, beleza? Então, pessoal, pra gente fechar isso aqui, que eu já vou entrar para pegar o barco agora. Tá fechando já aqui a catraca, só pedir um café ali. Então vejam, se você estiver na prova, o mandado de segurança, você só vai impetrar num tribunal se for uma dessas hipóteses que eu falei aqui, tá legal? Posso pedir um café duplo? Pode ser? E um pão de queijo? Isso. Crédito, tá? Então, obrigado, querido. Se for uma hipótese dessa, eu vou estar em Marabá antes. Eu vou para Marabá e Tucuruí, terça, quarta e quinta. Belém, sexta e sábado. Manaus, domingo, segunda e terça. Bom, rapidinho pra gente fechar, que eu vou pegar o barco ali. Daqui a pouco eu faço a segunda parte dessa revisão para vocês. Vamos só fechar endereçamento. Não sendo um desses casos de ajuizamento do MS num tribunal, você vai ajuizar na vara. Você vai ajuizar na primeira instância, dirigindo a petição inicial a um juiz da primeira instância, evidentemente. E aí preste atenção, qual é o critério para na hora da prova você decidir se você dirige sua petição inicial a um juiz da Justiça Estadual ou a um juiz da Justiça Federal? O critério é simples. Se a autoridade coatora for federal, você aplica o artigo 109, inciso 8 da Constituição. Se a autoridade coatora for federal, você aplica o artigo 109, inciso 8 federal. Você... Tá aberto ainda ali, não tá? Ai, caraca. Putz. Derramei o café. Pode deixar. Deixa. Não vai dar tempo de pegar. Valeu, obrigado, tá? Desculpa aí, tá? Derramei meu café. Você abre aqui pra mim? Valeu. Então, você vai ajuizar para um juiz federal. Derramei meu café, só o pão de queijo veio. Se você estiver diante de uma autoridade coatora federal. Não sendo federal a autoridade coatora, você ajuiza para o juiz estadual, ok? Agora, tome cuidado com o conceito de autoridade coatora federal por equiparação legal, que é aquela autoridade coatora do artigo 2º da lei do MS. A autoridade coatora federal por equiparação legal é uma autoridade do Poder Executivo estadual ou municipal ou do DF, mas que pratica um ato coator que desfere efeitos patrimoniais suportáveis pela União ou pelas estatais federais. Aí essa autoridade coatora que integra o quadro de pessoal do estado, DF ou município é considerada autoridade federal. E aí o MS vai para juiz federal. Você aplica o artigo 2º da lei 12.016. Tá bom? Eu vou entrar no barco aqui, galera. Tenho que me despedir de vocês. O barco já está saindo, sendo o último a entrar para variar. Mais tarde, ao longo do dia, eu faço uma segunda parte dessa transmissão com vocês. Valeu? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. A gente se vê.